Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo para a gente trocar uma ideia sobre a questão da gestão do afastado. E hoje está aqui eu, o meu pai, João Batista Optis Júnior, para a gente tratar da questão da NR7, né, dos exames médicos ocupacionais e principalmente da importância do médico do trabalho diante dessa gestão do afastado. Então a gente está trazendo um conteúdo para vocês, bastante conteúdo, tratando da questão da gestão do afastado e a gente tem abordado algumas questões sobre emissão de CAT, sobre o limbo, e aí hoje a gente está vindo aqui trazer para vocês um pouquinho sobre a questão do médico do trabalho em si, né? Qual que é a participação do médico do trabalho diante dessa gestão, dessas questões dos exames ocupacionais, o exame de retorno ao trabalho, né, que é um exame específico de quando o trabalhador tem alta previdenciária e vai reassumir as suas funções, vai reassumir o seu posto de trabalho previsto na NR7, tá certo? Então, o que a gente Bom poderia falar, dia. trazer para eles? Olá, pessoal. Eu sou João Batista Optes Júnior. Como o Neto já disse, eu sou médico do trabalho, tenho 30 e poucos anos de exercício da medicina do trabalho. E acho que quando a gente fala em gestão de afastados, a gente já está começando a discutir do fim para o começo. A gestão de afastados só existe porque lá atrás, quando tudo isso começou, não houve um conteúdo necessário preventivo para que não se chegasse às chamadas doenças ocupacionais. As doenças de ordem geral, que são a incidência populacional, que independem, ou as chamadas, independem da função, ou as chamadas doenças extraocupacionais, elas são preventivas, mas elas existem em termos de prevenção, mas é uma prevenção realmente que independe da vontade, do conhecimento, da regularidade da empresa, embora a empresa possa, de uma certa forma, melhorar tudo isso com a chamada gestão de qualidade de vida. Mas nós vamos nos ater à gestão especificamente da condição prevista dentro da NR7, da portaria 3214/78, onde instituiu, a partir de 1994, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Qual a importância disso, seja do médico do trabalho efetivamente funcionário e colaborador da empresa, ou do médico do trabalho terceirizado por questões previstas dentro do quadro 4. Do quadro 1, desculpe, da NR4. É importante se entender que a gestão de afastados, quando a gente fala em afastados, nós estamos falando de afastados por doença. Então, como já disse, nós teremos os afastados por doenças ocupacionais e extraocupacionais. Pelas doenças ocupacionais, que são as que mais preocupam, porque elas estão dentro do cunho da responsabilidade direta da empresa e objetiva, são os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais. As doenças ocupacionais, quando são traduzidas e previstas dentro dos riscos inerentes ao programa de qualidade de vida, elas são extraocupacionais. Quando estão previstas dentro do programa de controle médico de saúde ocupacional, são aqueles riscos inerentes à atividade do indivíduo, ou seja, aqueles que possuem razão direta de causa e efeito entre a atividade e o risco previsto. Lembro sempre que risco não é uma matemática. O fato do indivíduo estar submetido a risco não significa necessariamente que ele vai ter aquela ação do risco sobre a sua saúde. E como é que isso pode ser feito e evitado? Primeiro, de uma forma de checagem direta às custas do quê? Da condição de segurança do trabalho por análise ambiental, por meio ambiente de trabalho e principalmente pelo uso dos equipamentos de proteção individual. Agora, se tudo isso foi instituído, isso tem alto custo para a empresa, sem que se tenha uma materialidade necessária para que se possa checar até a eficacidade e a eficiência dessa metodologia que a empresa vem a adotar em decorrência da segurança do trabalho, buscando a integridade física dos trabalhadores, às custas da minimização ou até da nulidade do risco,
nós temos o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. É importante que se saliente aqui, nós não vamos entrar em cada tópico desse, isso pode ser motivo lá na frente da gente discutir tudo isso, mas eu acho que é importante se salientar o seguinte: qualquer programa de controle de saúde ocupacional está direcionado, dirigido com base nos riscos ocupacionais. Nos riscos está dirigido no conhecimento por parte da empresa do meio ambiente de trabalho. Ou seja, não existe, não pode existir em lugar nenhum do mundo onde se busque a preservação de integridade e saúde do trabalhador uma dicotomia entre a segurança e a medicina do trabalho. A segurança, ela atinge, sobretudo, as condições sob as quais se conhece os riscos e, a partir daí, as medidas são tomadas e a medicina ocupacional vem com a finalidade explícita de checar essas atitudes, essas condições, todo esse cabedal técnico conhecido que visa minimizar ou anular o risco à saúde do trabalhador. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não existe o PCMSO coringa. O PCMSO é feito sempre voltado para aquele posto de trabalho, naquela atividade, com aqueles riscos previamente estabelecidos. A gente vai, entendo eu, Neto, que a gente vai ter oportunidade de discutir cada um desses riscos, de buscar cada uma dessas condições sobre as quais se vai conhecer, se vai tomar conhecimento dos riscos inerentes a cada atividade. E uma coisa importante também, que eu queria salientar aqui, não vamos entrar no mérito, mas que é importante salientar, é assim, não existe risco estabelecido por condições de função. Uma mesma função exercida em meio ambientes de trabalho diferentes podem ter riscos diferentes e, consequentemente, terão PCMSOs, checagens clínicas, checagens laboratoriais, checagens ambientais diferentes para cada tipo de atividade. A atividade, sim, é fundamental, o efetivo exercício da atividade é fundamental para que se determine quais serão as checagens que serão feitas, sejam clínicas, sejam laboratoriais, ou até mesmo checagens que se vá buscar em métodos de imagem para que se possa ter a total segurança de que se está buscando o risco de minimização ou nulidade de risco. Outra coisa, só para finalizar, eu já vou passar a palavra para o Neto, a grosso modo, e trazendo assim, um cabedal exclusivo de busca da melhoria da condição de trabalho. Primeiro, como já disse, não existe coringa, PCMSO coringa. Segundo, e fundamental, o PCMSO tem que o tempo todo conversar com o PPRA, ou seja, todos os laudos de conhecimento de risco ambiental, que para a NR9 seria o PPRA, têm que ser conhecidos, têm que ser buscados e têm que ser trabalhados, visando a melhoria do meio ambiente de trabalho. Seja ele por meio de modificação, muitas vezes, do meio de produção, seja ele por meio da substituição de algumas condições que são utilizadas no meio de produção, ou, e na ausência de tudo isso, a possibilidade de estabelecimento do equipamento de proteção coletiva ou equipamento de proteção individual de forma temporária até que se ache uma condição de solução para aquele tipo de atividade. Quando a gente fala em gestão de risco, volto a repetir, que é o objetivo aqui, nós estamos falando lá na outra ponta, o fato já ocorreu, já houve falha, entre aspas, dos sistemas, vamos dizer assim, de prevenção possíveis, e o principal de uma gestão de risco também não é só se gerenciar, se fazer gestão do fato ocorrido, é utilizar o fato ocorrido, sobretudo, como exemplo e meio de conhecimento para que se possa evitar que em outros trabalhadores aquilo volte a ocorrer. Volto a repetir que estamos falando exclusivamente da condição ocupacional. A extraocupacional, dentro das políticas exercidas, das políticas estabelecidas
para a melhoria da condição, para a melhoria da qualidade de vida do indivíduo como um todo, são válidas, são analisáveis, são modificáveis. Agora, aquilo que é palpável para a empresa está muito estritamente direcionada, estritamente ligada aos programas de controle médico de saúde ocupacional e ao programa de prevenção de riscos ambientais, para que se possa ter um conhecimento, e os outros laudos também previstos dentro das NRs, mas que não vamos falar em importância, mas que, vamos dizer assim, o termômetro de medida disso está dentro do programa de controle médico de saúde ocupacional. Então, da importância do médico do trabalho, da importância do serviço de medicina do trabalho dentro da empresa, para que ele seja, vamos dizer assim, o sinal de alerta principal quando se tenha, de alguma forma, estabelecido uma condição que possa ferir a integridade física de cada trabalhador. Eu acho que, em linhas gerais, Neto, a grosso modo é isso. Claro que a gente pode especificar cada tipo de atividade, cada tipo de posicionamento, cada tipo de condição sob a qual isso se estabelece dentro dos conceitos previstos e previsíveis, não só para cumprimento legislativo, mas principalmente para a preservação explícita da integridade do trabalhador. Isso é um outro ponto para a gente discutir lá na frente, ou seja, a utilização do afastamento do indivíduo, tá? Como método e meio sobre o qual se vai conhecer algumas das condições que estão muitas vezes previstas e não aplicadas dentro da empresa. Eu acho que, em linhas gerais, é isso que a gente vai tentar discutir, e aí a importância da medicina ocupacional para esse contexto todo. A gente precisa, primeiro, a gente fala de PPRA, tem que lembrar, né, que o PPRA ele vai deixar de existir. Né? Então, já foi aprovado, foi adiado o início da vigência, mas a nova redação da NR9, ela não traz mais a figura do PPRA, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e a gente vai ter aí o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, substituindo esse demonstrativo ambiental, esse programa que era o PPRA. E aí o PGR, o conceito que é trazido pelo PGR é justamente a gestão e um papel maior do médico do trabalho. Isso tem sido muito discutido, todos os autores têm falado sobre isso, e quando você lê a redação do programa, isso fica muito claro. Nós teremos um papel mais, vamos dizer assim, mais significativo do médico do trabalho também na gestão do risco ocupacional. Por quê? Porque são as informações trazidas pela medicina do trabalho que vão auxiliar a fazer a gestão do risco. Então, é aquilo o que o meu pai comentou, né? Você tem o indivíduo um médico do trabalho que está identificando determinadas situações no ambiente de trabalho, utilizando principalmente a epidemiologia, que inclusive a gente tem uma alteração no relatório anual da NR7, na nova redação também da NR7, justamente trazendo este conceito, né, de você ter ferramentas clínico-epidemiológicas que te auxilia a identificar as situações dentro desse ambiente de trabalho e com isso você possa intervir buscando melhoria dessas condições. Além de tudo isso, a gente tem um papel do médico do trabalho na gestão do risco também lá na frente quando o problema já está estabelecido. A identificação no seu PCMSO dos riscos ocupacionais, né? A gente vai ter o PGR identificando lá através dos inventários de risco quais são os riscos a que o trabalhador está submetido, e agora a gente não vai ficar só restrito ao risco físico, químico e biológico como existia no PPRA, nós vamos ter também o risco ergonômico, o risco mecânico de acidente, tudo dentro de um mesmo programa de gestão, que essa é a ideia trazida pelo PGR, e o médico do trabalho auxiliando, trazendo informações do monitoramento biológico para justamente a gente ver se essa gestão está sendo efetiva e o que está acontecendo aqui naquele ambiente de trabalho. Mas, além de tudo isso, na hora que a gente fala específico da gestão do afastado, na hora desse trabalhador retornar ao trabalho, é muito importante que o médico do trabalho ele saiba quais são os riscos ocupacionais existentes naquele ambiente. Por quê?
Porque quando eu falo em programa de reabilitação profissional, que tem a ver com gestão de afastado, quando eu falo do limbo, que é o trabalhador que teve alta previdenciária e ele não se sente capaz para o trabalho, e aí às vezes a empresa precisa colocar esse trabalhador para exercer uma atividade ou com uma restrição, ou às vezes até mudar o trabalhador de atividade, de função. Tudo isso só é possível com informações sobre o meio ambiente de trabalho e com a participação do médico do trabalho. Porque diante do benefício por incapacidade que é indeferido, no exame de retorno ao trabalho, o médico vai avaliar qual é a condição daquele trabalhador, quais são as potencialidades que aquele trabalhador tem, se ele tem alguma lesão que vai impossibilitar o exercício da função anterior ou não, e como ele vai voltar para o ambiente de trabalho com recomendações, com restrições, com adaptações. Então, o médico do trabalho ele tem um papel fundamental nessa gestão, ele tem que, como foi colocado, ele tem que saber conhecer o ambiente de trabalho, não apenas o nome da função, mas a atividade específica. Tudo isso está integrado num programa de gerenciamento de risco do ambiente de trabalho e a gestão do afastado, quando esse trabalhador retorna, quando ele tem essa alta previdenciária, seja por um indeferimento, seja uma cessação, o que quer que seja, eu tenho que recepcionar esse trabalhador dentro da minha empresa e eu tenho que ter um programa para como lidar com esse trabalhador neste momento. Tá? Então, o que nós temos recomendado para as empresas, e eu acho que é isso que a gente tem que deixar de recado aqui, é que as empresas tenham mecanismos, instrumentos para receber esse trabalhador. Tá? É essa a forma efetiva e a forma em que a gente minimiza os riscos no retorno ao trabalho, minimiza o risco de um passivo trabalhista, de um passivo previdenciário e até mesmo de uma ação regressiva. Então, todo esse conhecimento do médico do trabalho ele tem que ser utilizado pela empresa para que possa auxiliar a tomar as decisões frente a um trabalhador que está afastado. Se o médico do trabalho se limita a dar apto ou inapto, se o médico do trabalho se limita só a fazer o ASO, isso acarreta num prejuízo na hora de você fazer essa gestão. Então, acho que é esse o principal aqui para a gente também destacar de tudo isso que foi colocado. Só complementando, se me permitem, acho que é importante também a gente chamar a atenção para esse período que nós vamos ter lá na frente, onde a maioria das empresas, eu diria, se não quase que todas, vão ter trabalhadores que estarão retornando afastados decorrente do Covid-19. Então, isso é uma condição a qual não se sabe como, não estou nem entrando em mérito que poderíamos discutir, mas não estou nem entrando em mérito jurídico de isso ser reconhecido ou não como acidente de trabalho, que isso envolve uma série de outras coisas, mas o que eu estou dizendo é assim, é o departamento médico da empresa estar preparado para recepcionar esse trabalhador com as limitações às quais ele possa ter vindo decorrente de sequelas, decorrente ainda de atividades misturadas à condição ocupacional. É óbvio que, querendo ou não, a pandemia independe muitas vezes da condição ocupacional, algumas vezes não, mas na grande maioria sim. Mas, de qualquer forma, a empresa estar voltada, esse médico estar preparado para essas limitações que não existiam previamente, que não existiam na contratação e acabaram acontecendo durante a pandemia, principalmente pelo fato da devolução desse trabalhador pós-Covid. Então, acho que isso é importante, é muito importante se traduzir e se ter preparo, a empresa estar preparada também para essa condição, que será uma condição nova. Para todos nós, médicos, já é a condição nova. O tratamento em si, o conhecimento em si, eu acho que para a comunidade científica como um todo isso é uma novidade, é uma doença nova, uma doença que a gente está trocando pneu com o carro andando, e isso vai ter uma repercussão lá na frente dentro da condição ocupacional, e há que se começar a pensar nisso, porque o indivíduo que venha, por exemplo, que entrou na empresa sem nenhuma restrição, por exemplo, respiratória, ele pode ter tido Covid e voltar com uma fibrose pulmonar. Isso vai ter que ser avaliado, como isso vai ser entendido
aos olhos do judiciário é um outro problema. Mas esse indivíduo voltou. Esse indivíduo vai ter que reassumir de qualquer forma o seu posto, seja detectado nas avaliações periódicas de previsibilidade dentro da ANR ou detectado, inclusive, no período que esse indivíduo ficou afastado ou está afastado. Então, já é alguma coisa nova que eu volto a repetir para vocês. Não existe legislação específica que trate disso, só a legislação geral, que é a legislação que prevê, inclusive, o afastamento, é a legislação trazida tanto da Previdência quanto trazida do direito do trabalho, tanto trazida das condições inerentes à atividade desse indivíduo pelas normas regulamentadoras e portarias específicas, mas que a gente não pode esquecer, que é uma condição nova. É uma condição que volto e gostaria de salientar, indivíduos que não foram contratados, não foram avaliados, porque não era objeto, naquele determinado momento, para exercer aquela atividade, com restrições que são de ordem física, que são de ordem sequelar de terem tido Covid-19. Então, acho que isso é muito importante, a gente já começar a estar voltada, a empresa já estar voltada. Porque o que vai acontecer, na minha opinião? Não vai adiantar ficar batendo ping-pong e devolvendo esse indivíduo para a Previdência, para ter alta, para ficar um período na Previdência, sem que eu tenha uma adaptação, sem que eu tenha um conhecimento específico de como esse indivíduo pode ser aproveitado pós-Covid nas diferentes formas sequelares que estão aparecendo e que vão aparecer. Não imaginem que o conhecimento da Covid acabou. Nós temos 2 anos aí de pandemia, sabe? Desculpe, nem um ano de pandemia. O mínimo, se a gente fizer comparativos com pandemias anteriores, o conhecimento vai vir, isso se perpetuará, não de forma pandêmica, que a gente viu de desesperadora, como a gente viveu e está vivendo, mas as sequelas vão permanecer. Existem algumas condições sobre as quais se percebe, já se descreve, já existem trabalhos científicos mostrando alterações fisiológicas que surgiram nos indivíduos às custas de terem adquirido a Covid-19, que vão ter que ser avaliadas. O que é importante, e é que a gente vem falando, e vocês estão acompanhando aí o conteúdo que a gente está trazendo para vocês, o que é importante, né? É a gente ter uma atuação da empresa, né? Então, no caso, Covid-19, não é só você chegar lá e falar assim, ele está com Covid, não é problema meu, devolve lá para o INSS, porque o que nós estamos vendo, e aí a importância de você ver na jurisprudência qual tem sido o entendimento do direito do trabalho sobre isso. O direito do trabalho tem entendido, e a gente vê cada vez mais decisões nesse sentido, de que quando o INSS não concede um benefício previdenciário, é obrigação da empresa recepcionar esse trabalhador. Algumas decisões falam, inclusive, que nem que seja para você demiti-lo, mas você tem que dar uma solução. O que você não pode é deixar ele justamente no limbo. É ignorar o fato. Você não pagar o salário, não rescindir esse contrato de trabalho, esse trabalhador não está recebendo do INSS, não está recebendo da empresa, não está recebendo de ninguém, ele está numa situação ali que ele não sabe nem o que fazer. Então, a gente tem cada vez mais observado o entendimento da Justiça do Trabalho de que isso a empresa não pode fazer. E é muito comum a gente ver muito esses questionamentos, e aí a participação do médico do trabalho, o exame de retorno ao trabalho, né? Vou fazer o exame de retorno ao trabalho de um caso de Covid, o que eu tenho que avaliar? Como que eu vou avaliar? Tem uma solução pronta? Não tem solução pronta. A gente tem batido bastante nesse ponto e é importante que se saliente, que vocês entendam isso. A gente recebe muita pergunta, por exemplo, no Instagram, às vezes fala assim, mas esse o INSS nega o que a empresa tem que fazer? Depende do caso. O que você tem que fazer é ter um conhecimento sobre as soluções possíveis e sempre avaliar risco-benefício. Ou seja, toda atitude que eu tomo, seja ela na gestão, seja ela do ponto de vista estratégico da empresa, qualquer atitude, ela tem um risco e tem um benefício. O que eu quero fazer? Eu quero tomar uma atitude onde eu tenha um menor risco com um maior benefício. Nenhuma atitude que eu tome é isenta de risco. Então, não adianta falar assim,
tem uma fórmula mágica que impossibilite o trabalhador de buscar o poder judiciário. Então, essa situação do limbo, né, de você não fazer nada, é a pior situação que existe, tá? Então, alguma atitude a empresa vai ter que tomar, avaliando sempre risco-benefício. Não tem fórmula pronta, nós vamos ter que avaliar no caso concreto o que está acontecendo. Tem casos que é possível a empresa fazer uma readaptação internamente, aproveitar a mão de obra. Tem caso que eu vou ter que devolver para o INSS. Cada caso é um caso. O que eu não posso fazer é perder essa gestão. É eu não fazer nada e deixar a bola de neve ir crescendo, ou seja, esse passivo trabalhista previdenciário ele ir aumentando ao longo do tempo, sem que eu tome nenhum tipo de atitude. Então, tudo isso que foi falado, que foi colocado sobre meio ambiente e trabalho, importância do conhecimento, eu só vou conseguir tomar essa decisão do que fazer se eu tiver todo esse conhecimento. E aí a figura do médico do trabalho, né? O médico do trabalho aí com um papel muito importante, não é o único, porque a gente tem que fazer um trabalho multidisciplinar, né? Então, com vários profissionais, mas o médico do trabalho, sim, ele tem uma importância nessa gestão do afastado. Então, acho que seria isso, né? O principal papel aí do médico do trabalho. E vocês têm que entender as repercussões de cada uma das atitudes que a gente toma diante do colaborador afastado, do colaborador que teve alta, que teve o seu benefício cessado, mas não tem como você ter uma fórmula pronta. A gente quer muito, né? Seria muito bom se alguém descobrir, vai ficar milionário, né? Porque seria a solução para o problema das empresas e hoje cada vez mais as empresas enfrentam esse problema de você ter um funcionário que perde um benefício previdenciário, que o benefício é cessado, é negado, e aí ele retorna para o ambiente de trabalho e muitas vezes você não sabe o que fazer com aquele colaborador. Né? Então, acho que basicamente era isso, né, que tinha para a gente trazer. E a gente está trazendo um conteúdo. Não se esqueçam, sigam a gente nas redes sociais, acessem lá o canal no YouTube, Instituto Paulista de SST, se inscrevam, mandem esse vídeo para alguém que possa se interessar por esse conteúdo, porque o que a gente quer é justamente trazer um conteúdo para vocês de qualidade e que possa modificar a atuação profissional de vocês, que possa contribuir para que a gente possa fazer essa gestão do afastado de uma forma mais efetiva. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos e nos vemos aí nos vídeos, nos eventos e sigam a gente aí nas redes sociais. Beleza, pessoal. Um abraço a todos e nos sigam. O Neto já disse as formas dos senhores terem contato com a gente, estamos à disposição sempre. E desde que possam, se cuidem. Um grande abraço.